o poder do Espírito Santo na tua vida agora, o poder e a glória de Deus como posto na sua vida agora, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Porque está escrito lá em Jeremias 33:3: clamas a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei com coisas grandes e firmes que você não sabe. Uma das formas que o inimigo usa para destruir o seu inimigo é desarmando. Os nossos inimigos sempre tentam nos desarmar para ficarmos vulneráveis aos seus ataques. E é isso que o inimigo tem feito com a igreja. O inimigo está desarmando a igreja. Como assim, pastor? Nós sabemos que a Bíblia Sagrada é uma arma. É assim? A Bíblia Sagrada é uma arma. Então o inimigo está tentando desarmar a igreja. Talvez você tenha que ter a Bíblia, mas não consegue ler. Quando lê, não consegue entender. E por não conseguir entender, desiste de ler. Aí lê 2, 3 versículos, não estou entendendo, fecha a Bíblia e põe lá. Não insiste na leitura. Porque a partir do momento que você insiste, mesmo sem nem entender, mas você insiste na leitura, o que você leu vai ficar guardado no seu coração. E mesmo que você esqueça, no momento oportuno, o Espírito Santo vai te lembrar e vai trazer o recebimento da palavra ao seu coração. E você vai compreender quando o Senhor quiser revelar os segredos a ti. Mas para isso é necessário ler. Então você precisa ler, você precisa conhecer as Escrituras. Outra arma que o inimigo está tirando, a arma da oração, que é uma arma muito perigosa contra as trevas. Outra coisa que ele está tirando, mal a gente consegue orar na hora das refeições, mal a gente consegue orar antes de dormir, mal a gente consegue orar ao se levantar de manhã cedo. Mas nesta noite nós vamos estar com as nossas forças sendo renovadas para buscarmos em Deus através da sua palavra, para buscarmos em Deus através da oração e para buscarmos em Deus através do nosso louvor a Deus. Porque a palavra do Senhor diz que nós somos abençoados quando temos esse tipo de intimidade com o nosso Criador. Quem é que quer ter intimidade com o Criador? Quem é que quer ter intimidade com o Deus Senhor? Quem é que quer ter intimidade com o nosso Deus? O Deus que criou os céus e a terra e está aqui nesta noite para te abençoar. O apóstolo Paulo, sabendo que a intercessão é muito importante, ele enfatiza de forma bem clara nos 2 últimos versículos que falam sobre as armaduras de Deus, dizendo que ele também precisava da intercessão da igreja, para que ele pudesse livremente levar a palavra de Deus àqueles que precisavam ouvi-la. Quando nós vamos lá no livro de Atos, no capítulo 12, nos traz uma lição muito grande do que é, ou do poder que a igreja tem quando essa igreja se dispõe a orar. Segundo as Escrituras, no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que os apóstolos há muito tempo já estavam pregando sobre o reino. Estavam pregando sobre o reino de Deus, sobre o caminho que é Jesus Cristo, e por causa disso eles estavam sendo perseguidos. Uns estavam sendo presos, outros estavam sendo mortos. Eles não podiam declarar a sua fé publicamente, porque se assim fizessem, seriam condenados. E nesta época, 2 dos apóstolos do Senhor foram pegos, foram capturados, e esses foram levados para a prisão. A Bíblia diz que esses apóstolos eram Pedro e Tiago. Tiago, irmão de João. Eles foram capturados, foram levados para a prisão. Chegando lá na prisão, a Bíblia diz que um deles foi degolado, foi Tiago, irmão de João. Uma grande multidão presenciou o fato, presenciou o episódio do nosso irmão Tiago sendo degolado na frente de todos. A Bíblia diz que a multidão gostou de ver o que estava acontecendo, porque eles tinham, aqueles que pregavam o Evangelho, que falavam sobre Jesus como herege, como pessoas que pregavam mentiras, que pregavam a um Deus diferente. Só que na verdade, quem estava seguindo outros deuses era eles, não os
apóstolos, mas eles não conheciam, eles não tinham esse conhecimento, não queriam acreditar que Jesus de fato era o Filho de Deus. E quando o rei da época, o Herodes, que comandava, que na verdade ele não era um rei, era apenas um governador, o governador Herodes, vendo que a multidão gostou e aplaudiu de pé o irmão Tiago sendo degolado, ele viu que agradou a multidão, e por causa disso, ele prendeu a Pedro, para que Pedro ficasse preso esperando o dia da Páscoa. Por que queria esperar o dia da Páscoa? Exatamente pelo fato de ter uma multidão maior presente ali naquele local. E como Herodes ele era político, ele queria agradar a multidão. Ele, sabendo que na Páscoa iria se aglomerar uma grande multidão ali, ele disse: vamos prender a Pedro, e no dia da Páscoa, quando essa multidão estiver aqui, aí a gente degola ele na frente de todos. Vamos fazer aqui um grande espetáculo, para que ele pudesse agradar aquela multidão e ganhar votos, vamos dizer assim. E a Bíblia diz que Pedro foi preso e colocou para guardar na prisão 16 soldados. Ou seja, ele estava naquela época em uma prisão de segurança máxima para a época. Não tinha como fugir, porque além de ele estar sendo vigiado por 16 soldados, ele estava preso com correntes dentro de uma cela fechadas com grades de ferro. Ou seja, ele foi preso simplesmente para servir de espetáculo para uma grande multidão, porque um político da época queria se promover em cima da desgraça dos apóstolos, que na verdade era Deus trabalhando para que Pedro fosse honrado e muitas almas vissem que Deus era na vida do apóstolo Pedro e se rendesse aos pés do Senhor. Eu quero dizer para você, meu querido irmão, que tem situações na nossa vida que acontecem para que a glória de Deus venha se manifestar através da nossa vida. Pedro poderia até achar que ele estava sendo ali injustiçado, mas na verdade Deus permitiu que ele fosse preso para que a glória de Deus invadisse aquela cidade e mostrasse para todos que Herodes nada era diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Todo o poder de Herodes caía por terra diante do poder de Deus, Criador do céu e da terra. E eu quero dizer para você nessa noite que ainda que aquele que te aflige pareça ser grande, perto do Deus que você serve, ele não é nada, e ele vai cair por terra nessa noite. Aquele que te aflige, seja como for, cairá por terra nessa noite, porque o teu Deus está se levantando para pôr fim nessa situação. Ainda que para isso você tenha que passar por momentos difíceis da sua vida, mas tudo isso servirá para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado na terra, e você vai sair dessa situação cantando o hino da vitória, glorificando a Deus, e não só você, mas todos que estiverem em sua volta vão ver o tamanho do teu Deus, o tamanho da glória do teu Deus, o tamanho do poder do teu Deus. Ainda que o teu inimigo esteja te preparando para um grande espetáculo, a Bíblia diz que na vida de Pedro o espetáculo não aconteceu, mas sim uma grande manifestação do poder do Todo-Poderoso. Eu quero dizer nessa noite que esse poder está se manifestando na tua vida nessa noite. Esse poder está se manifestando na tua casa nessa noite. Esse poder está se manifestando na tua família nessa noite, porque eu posso escutar eu posso escutar barulhos de correntes sendo quebradas nessa noite, cadeias sendo arrebentadas nessa noite. Deus está te libertando das garras do teu inimigo. Deus está te libertando nessa noite. Seja livre para adorar, seja livre para glorificar, seja livre para exaltar, seja livre nessa noite. A pastora Herodes matou meu amigo, meu parceiro de obra na minha frente, me prendeu, me guardou em uma prisão. Eu vou ser destruído, eu vou ser humilhado na frente de uma grande multidão. Ei, isso é o que o seu inimigo pensa, mas o que Deus preparou para você foi algo totalmente diferente. Mas a Bíblia diz: e você não
não será envergonhado. Quem aqui não vai ser envergonhado? Levante a mão. Imagine se fosse você, sabendo que estava sendo levado para uma prisão de segurança máxima, não porque você cometeu um crime, não porque você fez uma maldade com alguém, não porque você fez qualquer coisa que infringisse a lei, mas simplesmente porque você está falando de Jesus. Só porque você está dizendo que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Jesus cura, somente por pregar a verdade e por querer ver o bem sobre a vida das pessoas, por causa disso você está sendo preso para ser humilhado na frente de uma multidão que quer ver o teu sangue jorrar e não está vendo aquilo que de bom você está fazendo. Pedro, sem dúvida nenhuma, naquele momento, ele ficou triste, sem dúvida, desanimado. E pela reação de Pedro aqui no texto, que eu vou estar falando, narrando essa história, tudo indica que ele ficou tão decepcionado com essa situação, que naquele momento ele entregou os pontos. Sabe aquele dia que você diz assim: é até aqui, e não dá mais para prosseguir? Porque aqui nós podemos ver que ele sofreu uma grande decepção, simplesmente por estar pregando a palavra de Deus. Pessoas que foram curadas através da vida dele, porque quando Jesus ele ascendeu aos céus, ele deixou essa autoridade sobre os apóstolos. Eles estavam dando continuidade ao ministério de Jesus, levando o evangelho a toda criatura e curando em nome de Jesus, expulsando o demônio em nome de Jesus, que é o que está escrito: ide por todo mundo, pegai o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, que não crê será condenado, esses sinais seguirão os que crê em meu nome, expulsarão demônio, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se pôr as mãos sobre os enfermos, os curarão. Esses sinais estavam sendo feitos através da vida dos apóstolos, e muitos daqueles que estavam no meio daquela multidão já tinham sido curados pela vida daquele apóstolo que estava preso para servir de espetáculo. Então imagine ele dizendo assim: é até aqui. E olha o que a Bíblia diz que quando ele foi preso, ele tirou a sua capa. Então naquela capa tinha a autoridade. Só que a Bíblia diz que quando Pedro se decepcionou com essa situação, a capa que ele usava, ele pendurou. Ele disse: não quero mais, não quero. Ele tirou a sandália. Está escrito, preparação do Evangelho da Paz é o que? A sandália. Ele tirou a sandália, ele encostou a sandália. Veja a diferença entre Pedro preso, e a diferença entre Paulo e Silas preso. Paulo e Silas não entregou os pontos. Paulo e Silas estavam crentes. Paulo e Silas estavam fervorosos. Eles não penduraram a capa, eles não tiraram a sandália, eles começaram a louvar, começaram a adorar, e de repente tudo aconteceu. Os irmãos já sabem, veio um terremoto, as cadeias se abriram, foi um milagre muito grande. Eles não entregaram os pontos, e eu aqui não estou julgando o Pedro por ter entregado os pontos. Eu estou dizendo que cada situação é uma situação, um dia é diferente do outro, uma pessoa é diferente da outra. O que um aguenta, o outro não aguenta. O que um só suporta, o outro não suporta. Eu estou dizendo aqui é que tem momentos que nós também entregamos os pontos, que nós também penduramos as nossas sandálias, penduramos a nossa capa e dizemos: é até aqui, porque já sofri muitas decepções, já sofri muitas tristezas, já foi muita ingratidão em cima da minha vida. Mas eu quero dizer para você, meu querido irmão, ainda que tudo isso tenha acontecido com você, há um Deus do céu que peleja em prol da sua vida, e é nos momentos de adversidades que aparecem os verdadeiros heróis da tua vida.
reserva, se fecha. E Deus às vezes até permite isso para forjar o nosso caráter, para forjar a nossa vida, porque o verdadeiro soldado precisa passar por momentos difíceis na vida para não fugir do primeiro combate. Mas todo soldado tem os seus momentos de crise, tem os seus momentos que pensa em desistir. Isso é natural. Pedro passou por isso. A Bíblia diz que ele deitou-se e dormiu. Só que a Bíblia diz também que enquanto isso estava acontecendo, enquanto Pedro estava entregando o ministério, desistindo de tudo, havia uma igreja de joelhos dobrados e intercedendo por ele, orando por eles, clamando por ele. A Bíblia não diz, mas digamos que Pedro não sabia que alguém estava orando por ele. Digamos que ele tirou a capa, pendurou e disse assim: ninguém me vê, ninguém está preocupado comigo, ninguém quer saber se eu existo, estou sozinho, abandonado. Porque às vezes as pessoas gostam de você, mas não conseguem demonstrar isso para você. Aí quando te vem aperto no fundo do poço, a pessoa acorda e fala: nossa, está precisando de mim, eu preciso ajudar. Tem pessoas acordando nesse momento. Tem pessoas que estão acordando agora. Tem pessoas que estão sendo incomodadas agora. Deus está incomodando, o Espírito Santo está incomodando, para dizer assim: olha, interceda por fulano, ore por Bertrano, dobra o seu joelho, apresente a vida dele, apresente a vida dela. Tem pessoas sendo incomodadas para interceder pela tua vida, para interceder pela tua casa, pelo teu filho, pelo teu esposo, pela tua família. Tem pessoas sendo incomodadas nesse momento. Eu disse que a igreja estava de joelhos dobrados, clamando, buscando, intercedendo, pedindo para Deus fazer uma obra, para Deus visitar Pedro. E pois não é que Deus estava com os ouvidos inclinados, ouvindo a oração da igreja. Eu posso contemplar nesse momento Deus com os ouvidos inclinados, ouvindo a intercessão de alguém que está orando por você, está clamando por você. Pessoas que estão de joelho dobrado, soluçando a oração, intercedendo pela tua vida, porque o Espírito Santo incomodou. Irmão, e quando Pedro já estava decidido de que era até ali, ponto, algo sobrenatural aconteceu naquela cela daquela noite. Você quer que algo sobrenatural aconteça nessa tua prisão que você está enfrentando? Quer que algo sobrenatural aconteça? Uma luz raiou. Ou seja, aquele ambiente que estava escuro, pura, trevas, intensas trevas, a Bíblia diz que uma luz raiou. Quando eu falar daquele ambiente, imagine o seu ambiente que você está. Você está aí, dentro de uma prisão, no meio das trevas, decepcionado da vida, desistindo de tudo. Mas de repente, uma luz raiou dentro da prisão. Resplandeceu uma luz e alguém, um ser celestial, chega
Um anjo de Deus entra naquela prisão e diz assim: Pedro, acorda, levanta-te. E ele levanta, e o anjo pede para ele: primeiro, vestir a capa; segundo, calçar a sandália. Ou seja, pega de volta as suas ferramentas, pega de volta a sua autoridade, pega de volta o evangelho da paz e vai fazer aquilo pela qual o Senhor te chamou. Já te dei autoridade, já te dei conhecimento, já te dei coragem. Se ninguém é por você, eu sou contigo e estarei contigo nesta jornada. Mas não fique aí parado. Acorda, levanta, pega as ferramentas e me segue, me segue, me segue. Quem é que está disposto a pegar a ferramenta de volta, a pegar a autoridade de volta, a pegar a preparação da maneira, o teu conhecimento de volta e a seguir, marchando, marchando, marchando no caminho pela qual o Senhor te chamou para marchar? Pedro obedece tudo que o anjo pede para ele fazer, ele obedece. E por último ele diz: segue-me. E o anjo sai na frente e Pedro sai atrás, seguindo ele. E quando ele chega na porta que dá para a saída da rua, a Bíblia diz que era uma porta de ferro, com ferrolhos. Naquela época, impossível de ser aberta, ou pelo menos quase impossível. De repente, algo que só acontece hoje, no século XXI, aconteceu naquela época. Aliás, aconteceu algo mais forte ainda do que o que acontece hoje. Nunca presenciamos uma porta de ferro abrindo sozinha, se abrindo sozinha, se destrancando sozinha, para você passar, somente para você passar. A menos que seja uma porta que tenha controle remoto, que você pega, aperta o botão e a porta se abre. Hoje em dia já tem, naquela época não tinha, mas hoje em dia já tem. Mas precisa de algo na mão, precisa de um controle, precisa apertar um botão para poder ela se abrir. Ou no mínimo precisa de um sensor de presença para quando você se aproximar, se abrir. Não tinha nada disso naquela época. Mas isso aconteceu na vida de Pedro. Pedro presenciou uma porta em época que não havia tecnologia, abrir-se os ferrolhos e se abrir sozinha, porque o poder está nas mãos dele, a glória está nas mãos dele. É por isso que ele merece, é por isso que ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Eu posso contemplar Deus ordenando bênçãos em prol da sua vida nessa noite. Deus está ordenando bênçãos em prol da sua casa, da sua família, da sua vida nesta noite. Pedro não se assustou. Sabe por que ele não se assustou? Porque ele achava que não era real. Pedro achava que ele estava tendo uma visão, que ele estava sonhando. E você sabe que em sonhos tudo acontece. Eu já sonhei pulando. Eu já sonhei pulando em cachoeira com mais de 40 metros. Caía lá no chão, em pé, como se tivesse pulado daqui de cima, voando, sem asa. Quem aqui já teve sonhos absurdos? Que você acordou e falou: misericórdia, isso nunca acontece na vida real.
Ele passou. Só que quando ele saiu para fora, a Bíblia diz que ele andou um quarteirão. E ele procurou o anjo e não encontrou mais. Ele olhou para um lado, olhou para outro, o anjo não estava mais com ele. E quando ele olhou, ele estava fora da prisão. Não teve porta que o impedisse. Não teve soldado que o impedisse. Não importava se a prisão era de segurança máxima. Porque o nosso Deus é um Deus que tem o poder máximo. O nosso Deus é um Deus que tem o poder máximo. E é lógico, ele não vai usar o poder máximo dele aqui, porque senão tudo estaria destruído. Existe uma vírgula do poder dele aqui nessa noite. E a sua história irá mudar, porque ele está agindo. Quando ele percebeu que o anjo não estava com ele, ele estava do lado de fora da prisão, ele viu que ele não estava tendo visão e ele não estava sonhando, que era real o que estava acontecendo. Sabe quando você civiliza para saber se é verdade mesmo? Pois é, eu imagino ele procurando saber se de fato ele estava acordado ou se estava dormindo. E ele percebeu que era real, era verdadeiro. O Deus que ele achou que tinha abandonado ele dias antes, foi o Deus que, através da intercessão da igreja, tirou ele de uma prisão de segurança máxima. Eu posso contemplar Deus arrancando você dessa prisão, tirando você para fora. As correntes se quebraram na vida de Deus. As correntes estão se quebrando na sua vida. Porque não tem correntes que se sustentem ou que se segurem quando Deus quer agir. Não tem soldados que consigam impedir você sair daí, porque Deus é quem ordenou. Não tem portas de ferros que te prendam, porque é Deus que está ordenando para dar passagem para a sua vida. O mesmo Deus que corrige, o mesmo Deus que consola, é o mesmo Deus que abençoa. Durante toda esta campanha, o Senhor vem corrigindo, o Senhor vem consolando, e hoje Ele diz: estou abençoando a sua vida. Anda nos meus caminhos, não olhe para a direita e nem para a esquerda, sinta obediente à minha palavra, e as bênçãos dos céus te acompanharão por onde você for. Sabe por que tudo isso aconteceu? Porque apesar de Pedro estar desistindo de tudo naquele momento, que ele sofreu uma crise existencial, Deus conhecia o coração dele. E Deus sabia o quanto ele já tinha feito pelo reino. Quantos sacrifícios ele já tinha feito para ser obediente. Quantos amigos ele já tinha perdido para os inimigos por causa da obra que eles faziam. O preço alto que ele já tinha pagado com a sua família. Porque sabemos, se Pedro era casado, e a Bíblia diz que era, a família também pagava um alto preço por causa da chamada dele. Ele já tinha pagado esse preço. Por isso eu quero dizer para você, meu querido, Deus nunca vai deixar você na mão. Não se preocupe, Ele não vai deixar você na mão. Pedro segue, vai para a casa de Maria. Chegando lá, ele descobre que a igreja estava orando em peso, percebe? E o poder da intercessão da igreja fez com que Deus visitasse Pedro na prisão. Vou repetir para ver se os irmãos entendem. O poder da intercessão da igreja fez com que Deus visitasse Pedro na sua prisão. Você sabia que tem uma igreja orando por você? Tem
tem uma igreja clamando por você. Eu não sei se você já chegou aqui no início do culto e vê que tem obreiros aqui de joelho orando. Está orando pela sua vida, está orando pela sua casa, está orando pelo teu casamento, está orando pela tua vida financeira, está orando por todas as áreas da sua vida. E onde tem oração, tem resposta, e tem vitória, e tem milagre. Para finalizar, eu estou mostrando para você o dedo da intercessão. Pedro estava condenado à morte. Pedro ia ser humilhado. Todos esperando o grande dia do espetáculo. O inferno esperando o espetáculo. E parece que tudo estava perdido. Pedro tinha sido destruído e derrotado. De repente, a oração de uma igreja sobe pela atmosfera, atravessando o primeiro, o segundo, e chegando no terceiro céu, chegando até os ouvidos de Deus. Ele inclina os seus ouvidos e ouve o clamor da igreja. E ele pega aquelas orações de intercessão pedindo pela vida de alguém que está preso, que é servo dele, que já ganhou muitas almas, que já perdeu muita gente, que já fez muita coisa pela obra. E Deus escutando a igreja dizendo: o teu servo está preso, o teu servo foi capturado, o amigo dele morreu na frente dele, ele está lá servindo de isca para atrair uma multidão por causa política, e ele vai servir de espetáculo, ele vai ser envergonhado, humilhado diante dos seus inimigos. Por favor, Deus, em nome do seu Filho Jesus, vem de encontro com o teu servo, abençoa o teu servo, arranca o teu servo daquela prisão. E a igreja orando, e a igreja clamando, e Deus ouvindo, e Deus ouvindo, e de repente Deus diz: agora chama o anjo e diz: desce lá, arranca o meu servo daquela prisão, porque ele não será Deus está ouvindo a oração da igreja e está enviando anjos para te livrar dessa prisão, porque você não será envergonhado. O teu inimigo não vai conseguir te humilhar e te envergonhar, porque o teu Deus está entrando em ação na tua causa nessa noite. Lembra da história de Amã? Preparou uma forca para Mardoqueu, mas quem foi colocado nessa forca foi o próprio Amã. O teu inimigo pode até estar preparando a tua forca, mas quem vai ser enforcado vai ser ele. E eu estou falando do diabo, não estou falando de pessoas, porque ele já foi destruído lá na cruz do Calvário. Ele já foi destruído pelo nome do Senhor Jesus. A multidão está lá fora. Herodes está ansioso, sorriso de orelha a orelha, pensando consigo mesmo e dizendo: dessa vez eu serei quem eleito, vou ser governador por mais algum tempo, porque eu vou fazer algo que a multidão vai delirar, a multidão vai se alegrar. E o grande momento chegando, então ele manda buscar a sua vítima. Alguém entra para buscar Pedro, para trazer para um palanque, para ser morto. Se era degolado, não sei. Qual era a forma que ele ia ser morto? Não sei. Possivelmente de uma forma em que todos ficassem satisfeitos. E de repente, a pessoa que entrou para pegar Pedro volta correndo e diz: olha, infelizmente, Herodes,
teu espetáculo não vai acontecer. Mas por que não vai acontecer? Está tudo preparado, a multidão está esperando, eu já dei a minha palavra, já anunciei para todo mundo. Por que não vai acontecer? Vai buscar o homem, porque vai acontecer sim. Aí ele disse: não tem como acontecer. Mas por que não tem como acontecer? Sabe por que não tem como acontecer? Porque a prisão de segurança máxima não segurou a tua presa. Sabe por quê? Porque a presa dele era servo livre do Deus Altíssimo e Todo-Poderoso. Quem é servo livre do Deus Todo-Poderoso? Mas o que aconteceu? Não sei. Só sei que ele não está lá. E as portas estão fechadas. Os soldados estão lá de prontidão. Estão lá, estão todos lá. Dormiram? Não dormiram. Está tudo intacto. A única diferença é que as correntes estão lá no chão e Pedro não está lá. Mas como que ele saiu? Arrebentou as fechaduras das portas? Não, está tudo intacto. E os dois soldados que estavam amarrados com ele, porque estava as cadeias da Bíblia diz que ligavam aqui, olha, num braço do soldado, do outro lado do outro soldado, e na mão de Pedro. Como esse soldado não percebeu? Como? Olha só. Algema nos dois braços. Como que alguém foge de um soldado assim e ele não percebe? Tem explicação? Tem explicação? Lógico que tem. O Deus que você serve, meu irmão, Ele pode todas as coisas. O Deus que você serve, não há impossível. Se é que você serve o Deus que eu sirvo. Se você serve o Deus que eu sirvo, pode ter certeza que para Ele não há impossível, para Ele não há obstáculo, para Ele não há muralha, para Ele não há barreiras, para Ele nada consegue segurar. O que aconteceu? Herodes quebrou a cara, foi envergonhado, ficou arrasado, porque ele teve que dar satisfação para aquela multidão. E quem pagou o preço? Os coitados dos soldados, que não viram nada acontecer. Eram carnudos. Quem é carnudo não consegue perceber nada. No mundo espiritual, as coisas acontecendo, um milagre acontecendo, é Deus dando livramento, é gente sentindo a presença de Deus, e o carnudo lá dizendo: eu não estou vendo nada, eu não estou sentindo nada. Quem é que não está sentindo nada aqui? Tem alguém que não está sentindo nada? Se tem, é carnudo. Agora, se você está sentindo que Deus está aqui nesse lugar, se você está vendo que Deus está falando com você, se você está vendo que Deus está quebrando muralhas, destruindo muralhas, quebrando correntes, abrindo cadeias, trazendo terremoto, fazendo mover, para te dar livramento, para te abençoar, para abençoar a tua família. Se você está vendo Deus agindo aqui nesse lugar, então a sua vida, então você é espiritual. Você é espiritual. Eu vejo que é por isso santo aqui nessa noite. Eu vejo Deus trabalhando na tua vida nessa noite. E o teu inimigo vai ter que se explicar, porque ele será envergonhado. E você será exaltado para Deus. Só você que tem certeza, você que tem toda a certeza que vai ser exaltado, que Deus está te exaltando nessa noite. Vem aqui na frente, nós vamos orar por você.